aí, gente? Muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar pra gente falar de um tanto de coisa. Brasileirão teve jogo ontem, amanhã tem Cruzeiro Internacional pelo Campeonato Brasileiro, mas a notícia do dia é Hulk liberado pra esse jogaço aqui amanhã, Copa do Brasil, São Paulo e Atlético, 9h30 da noite, com transmissão ao vivo na Globo, jogo de ida das quartas de final. Cazé! Roger Cazé está no Morumbi, palco do jogo de amanhã. Hulk vai viajar, né? Que notícia, hein, Cazé? Explica pra gente, boa tarde. Baita notícia, Maurício. Boa tarde pra você, excelente tarde pra todo mundo que tá com a gente. Ó, não se enganem com esse céu azul, com esse sol, porque tá frio demais aqui em São Paulo. No entanto, trago notícias quentíssimas do Galo. O clube informou agora há pouco que Hulk está liberado pelo departamento médico, então deve viajar aqui a São Paulo, o time embarca daqui a pouco. Hulk, que está fora do time desde 31 de julho, ele se machucou na Copa do Brasil, na partida contra o CRB, machucou a panturrilha esquerda, estava em tratamento, desfalcou o time em jogos importantes na temporada, mas agora está de volta. E esse retorno de Hulk é num momento muito importante, porque Daverson, que foi contratado para ser o substituto dele, não pode jogar na Copa do Brasil porque já entrou em campo pelo Cuiabá. Então, mesmo que o Vargas fosse titular, não haveria um substituto. É muito importante essa participação de Hulk. Lembrando que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Hulk fez um golaço aqui no Morumbi, um gol de falta quase do meio de campo, e foi a arrancada do time para se classificar para a Libertadores. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Zaratio. Esse vai passar um tempinho fora. O Zaratio foi operado no último sábado para tirar uma hérnia inguinal do esporte. Ele está se recuperando muito bem. Por enquanto, o Zaratio está se recuperando na casa dele, e só depois de alguns dias, é que ele vai passar a fazer o tratamento na Cidade do Galo. O time treinou hoje de manhã na Cidade do Galo e daqui a pouco embarca para encarar esse frio aqui de São Paulo. Mas amanhã vai pegar fogo, Maurício. É verdade, adorei esse tricôzinho de menino de vó, vai deixar a vovó. Cazé, obrigado pelas informações. Ó, já a gente fala mais do Galo, porque tem a reportagem de 1 ano da Arena MRV. Você piscou, a Arena fez aniversário. Eba, Globo Esporte tá de volta. Você piscou e a Arena MRV completou 1 ano. Uma história de muito orgulho, muitas alegrias e problemas importantes para serem resolvidos. É a nova casa do Atlético, a realização do sonho da casa própria. Parece que foi ontem. Capacidade para 44.892 torcedores. Clima de festa, a curiosidade, atleticanos ansiosos para finalmente estarem em casa. Torcedor do Galo ensandecido. Nada como ter um estádio, canta do fundo da alma, do fundo do peito, todo o orgulho de inaugurar o terreiro do Galo. O atleticano nem sonhava mais em ter uma casa, a gente não achava nem que era possível mais. E agora tá aí. Um dia para sempre, um espetáculo, a troca de energia da diretoria com o time pisando pela primeira vez em campo com a torcida na arquibancada. Você sabe que cada vez que eu vou naquela arena me dá um orgulho danado, né? Me dá muito orgulho, porque é uma arena maravilhosa. Lembra do primeiro jogo, né? Atlético e Santos. Ansiedade para saber de quem seria o primeiro gol. Paulinho! Gol! O primeiro! Foram 2 dele. Pé de bis, Paulinho! O autor do primeiro gol na Arena do Galo é o dono do segundo também! As portas da Casa do Galo foram abertas pela primeira vez no jogo oficial no dia 27 de agosto de 2023. Hoje completa 1 ano. É o primeiro aniversário desta arena que já tem histórias para contar. De lá até aqui foram 32 jogos, 20 vitórias. O recorde de público foi de 44.048 torcedores. Coisa maravilhosa. Outra coisa maravilhosa para o torcedor.
a briga pela artilharia do estádio. Hoje são 15 gols do Paulinho. O dono da arena, Paulinho! E 15 do Hulk. O grande artilheiro ao lado de Paulinho! Isso que é presente pro torcedor. Vibra a massa mais uma vez na Arena MRV! Um ano de momentos pra lá de alegres. E o Atlético vai construindo uma vantagem muito expressiva. 3-0. Os resultados apareceram, torcida empolgada, mas nem tudo funcionava bem. Com alguns ajustes naturais a se fazer. Que o gramado não está muito bom. O Scarpa ajeitando ali um pedação do gramado, ó, fazendo o que pode para remendar a coisa. Uma arena como essa, né, muito moderna, não pode ter um gramado como esse. O campo de jogo foi problema em boa parte do primeiro ano. O sol não bate com a frequência necessária em partes do estádio. E isso atrapalha o tratamento da grama. O Atlético cogita mudar para o gramado sintético, mas esbarra em uma restrição da prefeitura. Diz que para a área ser considerada permeável, ela deve ser uma área vegetada. E a grama sintética não é considerada vegetação. Tem desafios, né? Cada vez a gente vai evoluindo mais. Para quem se acostumou com o barulho da massa, a arena não virou o caldeirão que se esperava. Há um problema na estrutura acústica, que faz com que o som de setores do estádio não chegue em outros. Realmente é uma acústica bem ruim. O Atlético encontrou uma solução em um sistema digital de áudio, que amplia o som da torcida. Não é tão ruim igual se fala, mas também não é aquele ideal. É só o início de uma vida que tem tudo pra ser longa. O primeiro aniversário da Arena, que dá ao torcedor motivos pra comemorar. Ter uma casa é maravilhoso. Eu vi crescer do zero esse lugar. O estádio ficou muito bonito. Você tem um estádio que é envelopado com a sua cara. É a cara do Galo, é a cara da torcida. 11h41 e o Hulk joga ou não joga? Vai pro jogo ou não vai pro jogo? Super-herói do Galo, hein? Quem tem os detalhes, treinamento, Galo fechando a preparação para este compromisso é o Rubens Júnior. Bom dia. E aí, o Hulk joga ou não, Rubinho? Um abraço, bom dia. Chega mais, Rubens Júnior. Chego sim, Thiago. Bom dia. Um abraço para você, pros amigos do Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, massa do Galo, hein? Confirmando 11h42, Hulk mais um dia trabalhando normal na cidade do Galo. Trabalho encerrado agora e dentro da programação, o elenco que deixa Belo Horizonte por volta das 2h10 em voo fretado para São Paulo. Desafio desta quarta pela Copa do Brasil. E foi a grande dúvida, Thiago, durante a semana, o Hulk que iniciou o processo de transição da recuperação da lesão na panturrilha direita e que, por sinal, ele sofreu no dia 31 de julho, justamente na partida contra o CRB, também pela Copa do Brasil. Teve 1 mês e meio aí dentro do seu processo de recuperação. A gente sabe de toda a dedicação que tem no dia a dia o Hulk, que antecipou a sua volta e até o departamento médico teve que dar aquela segurada no Hulk para conter a ansiedade. Pela necessidade da recuperação, Thiago, o Atlético que vem numa sequência ruim dentro do Campeonato Brasileiro, mas regula nas Copas e a oportunidade já nesta quarta-feira contra o São Paulo. Se Hulk inicia ou não entre os titulares, relacionado praticamente certa a presença do Hulk. A relação dos jogadores que vão para a partida sai por volta aí de 1h30. E as possibilidades, Thiago, para um time forte, o Atlético que deve ter muitas mudanças, até pegando, né, como parâmetro a entrevista coletiva que teve o técnico Gabriel Milito depois da derrota para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E fica a dúvida, meu caro Thiago Reis, se o Hulk inicia entre os titulares ou não, e também no meio-campo, porque se o Batalha fizer a função
ali como o primeiro homem, né, no meio, como um volante, abre vaga pro Lianco na zaga. E também no meio campo se vai o Scarpa confirmadaço ou o Bernard. Então o Bernard briga por vaga com o Lianco. Se o Batalha for pro meio, o Bernard vai pro banco. E se o Batalha for pra zaga, ele ganha vaga entre os titulares, Thiago. É um jogo de xadrez, né? Tem muita coisa em jogo, muita estratégia a se colocar em campo. O momento do Atlético também é de pressão, Nath Fiuza. E eu diria a você, o Hulk fez 2, talvez 3 treinamentos em campo. Não fosse um jogo de mata-mata, talvez esperasse até um pouco mais pelo retorno do Hulk. Mas, em se tratando de Copa do Brasil, valores milionários em campo, né? Tudo que está envolvido nesta partida contra o São Paulo. E também a necessidade de mostrar uma recuperação na temporada. Se o Hulk treinou, vai pro jogo. Bom dia, Nath Fiuza. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Infelizmente, o Atlético não terá a oportunidade de, quem sabe, dar mais um tempo para a recuperação do Hulk ser ainda melhor, né? A necessidade por ele em campo urge, porque o Atlético precisa fazer um bom jogo contra o São Paulo, precisa ter um ataque mais produtivo para tentar, quem sabe, construir um resultado que lhe dê conforto para a partida da volta na Arena MRV. A gente sabe que o Hulk é o melhor dos finalizadores que o Galo tem e o time tem sentido muito a sua ausência, não só pela sua capacidade de definir, mas pela liderança técnica que ele é, a referência que ele é para esse time. O Hulk não é só o craque que coloca a bola debaixo do braço e que resolve o jogo num lance de individualidade. Ele é o craque que levanta, que chama o time, né? Que levanta o astral, que mostra para os companheiros a importância, a grandeza daquela partida. Eu acho que o Hulk motiva, contagia todo mundo. E por isso que a presença dele é tão significativa. Agora, o Milito precisa muito para que na quarta-feira o Atlético consiga fazer um bom jogo contra o São Paulo, ter um time mais equilibrado. Ele falou na entrevista coletiva da última partida sobre crise futebolística, falou que o primeiro ponto para melhor é reconhecer os erros e a gente vai saber se ele realmente reconheceu na escalação de quarta-feira. E mais do que na escalação, no posicionamento, na função de cada um dos atletas, né? Então, acho que dá para ter um time mais equilibrado, jogar ali com o Saravia e com o Arana como laterais, com uma dupla de zagueiros, Bruno Fux com o Júnior Alonso. Acho que dá para você utilizar o Batalha no meio-campo, reforçando a marcação, Batalha e Otávio. Acho que dá para testar, talvez, eu entendo que é pouco tempo de treinamento, mas talvez uma configuração um pouquinho diferente, com Scarpa e Bernard mais abertos, e não Scarpa e Arana. E aí eu acho que dá para ter a dupla, né, titular, que a gente sabe que é a melhor pro Atlético hoje, que é Paulinho com Hulk. Eu iria mais ou menos por esse caminho, de um Atlético mais equilibrado. O São Paulo é um time que não perde no Morumbi há 10 jogos sob o comando do Zubeldia. É uma equipe que, sob o comando do técnico, lá dentro do Morumbi, só sofreu 4 gols. Então é um time que se defende muito bem em casa, vai ter o apoio da torcida. O Atlético precisa estar preparado para tudo isso. O Alexandre Simões, o outro comentarista do Rádio Esportes, pergunta que te faço é sobre a competição, né? Por se tratar de um mata-mata, talvez o Milito, para buscar o equilíbrio citado pela Nath, use uma escalação mais conservadora. Afinal de contas, São Paulo no Morumbi nos últimos jogos tem sido quase imbatível. O que você pensa de postura do Atlético pro jogo de amanhã? Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Rubens, quem acompanha a gente. Olha só, vou fazer uma brincadeira aqui, passar um time. Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Arana. Batalha, Otávio, Alan Franco e Scarpa. Hulk e Paulinho. Briga de igual para igual com qualquer time do Brasil ou da América do Sul, não briga? Batalha, Otávio e Alan Franco, seu meio campo? E Scarpa. Hulk e Paulinho. Ah, tá. Você muda a configuração do time, né? Você coloca ali... Você faria um triângulo no meio com os 3 volantes. Sim, e Liberdade... Mas o Alan Franco tem uma qualidade diferente. E Liberdade pro Scarpa. Ou pro próprio Arana, ou pro próprio... O Saravia nem tanto, mas o Scarpa pode cair um pouco ali pela direita. Eu acho um bom time, mas acho que o Milito jamais vai escalar um time nesse sentido. Mas não brigaria, Nath, com qualquer principalmente pro mata-mata. Pro mata-mata você tem um meio campo mais encorpado e importante. Eu acho o Lianco mais importante que o Fux pra esse jogo pelo fator Caleri, né? E Luciano, né? Porque o São Paulo às vezes joga com 2 centroavantes, né? E eu acho o Lianco e merece jogar na posição dele. Esse Luciano é um capeta, né? Corre o jogo com raiva, tudo, briga com todo mundo. Arruma uma confusão danada. Mas é isso, Thiago. Eu, na minha maneira de ver futebol, eu acho que esse time do Atlético
briga com o Palmeiras, briga com o Flamengo, briga com o River Plate, briga com qualquer um em condição de igualdade. Eu acho, né? Essa é a sua escalação? Eu acho que sim. Batalha, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Hulk, Paulinho, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Arana e Everson no gol. Então o seu time titular não tem Bernard? O Bernard ainda não conseguiu ainda, e vários que chegaram no Cruzeiro também não conseguiram ainda, né? Altos e baixos, o Mateuzinho iniciou de uma maneira, o rendimento dele não é igual que ele começou. Mas né? Você não acha que no caso do Bernard precisa justamente de tempo, de sequência? Ok, mas só que agora é mata-mata e decisão. A pergunta que eu me faço sobre o Bernard é onde utilizá-lo. Se joga pelo meio, é franzino. Se joga pelo lado, mas não tem velocidade. É por isso que eu não tiraria ele do time. Eu tentaria primeiro ajustar o posicionamento dele. Mas pode ajustar no Brasileirão. É porque agora o jogo é muito decisivo, sabe? O jogo é muito decisivo. E tem um outro ponto que a gente não pode esquecer. Cruzeiro e Atlético, eles estão vivendo situações parecidas com a chegada de reforço. Porque o Atlético teve uma janela também grande, né? O Seabra, ele falou do Wallace, né? É um jogador que está em pré-temporada. É meio que a situação do Bernard, né? O Bernard chegou, treinou para poder estrear, então tá se adaptando ainda, tá se encaixando. O futebol brasileiro tem suas características, é diferente. Então, eu acho que esse Atlético e São Paulo, esse São Paulo e Atlético de amanhã, vai ser um jogo extremamente físico e competitivo. Extremamente físico e competitivo, até porque o São Paulo gosta disso, né? O São Paulo gosta disso. O São Paulo do Zubeldia gosta do choque, do confronto. Isso aí. Então, eu, né, na minha maneira de ver futebol, eu acho que o Galo tem à disposição um time que briga em condição de igualdade com qualquer time da América do Sul. Ganhar ou perder faz parte do jogo, Thiago. Mas tem um time forte, e mais que um time forte, até um elenco forte, né? O Vera não pode jogar a Copa do Brasil, o Davidson não pode jogar, esse time ainda teria o Bernard no banco, né? Que a Nath escalaria. Eu acho que também pode ser uma alternativa, mas eu preferia esses três volantes dando mais liberdade ao Scarpa, ao Hulk e ao Paulinho. E eu acho que a bola chegando neles, eles têm muito poder de decisão. Olha, tem uma notícia de momento sobre o Hulk, hein? O Atlético acaba de soltar uma informação importante sobre o Hulk, mas eu vou trazer a informação do São Paulo. O Rubens Júnior tá finalizando essa apuração. E aí? Deu ruim? Vai ou não vai pro jogo, Hulk? Vamos trazer a informação do Luiz Fabiani, esse tricolor que no Morumbis vem fazendo uma grande temporada, e já o Rubens Júnior vai trazer a informação sobre o Hulk e o tricolor. O São Paulo, amanhã não, hein? Amanhã não, viu, São Paulo? Luiz Fabiani, direto da capital paulista. Bom dia, Luiz. Muito bom dia ao pessoal do Rádio Esportes. O São Paulo já concluiu a preparação para o duelo contra o Atlético, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E dá para dizer que o foco total do tricolor paulista está nessa partida, já que no último compromisso, diante do Vitória no Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Zubeldia optou por uma escalação mista, preservando alguns de seus titulares. Dessa forma, ao menos 5 retornos para a partida no Morumbis nesta quarta-feira. O goleiro Rafael, o lateral direito Rafinha, o lateral esquerdo Wellington e o volante Bobadilha, que foram preservados no último jogo, retornam ao time titular, bem como o meia atacante Luciano, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição da comissão técnica. Todos eles devem fazer parte da escalação, que tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington, Luiz Gustavo, Damian Bobadilha e Lucas, mais à frente, Michel Araújo, Luciano e Caleri. É um São Paulo que tende a propor muito jogo, como tem feito no Morumbi. Conquistar um bom resultado é fundamental para ir para o duelo decisivo em Belo Horizonte com chances de classificação. É um time forte, viu, Luiz Fabiani? Mas amanhã não, viu, São Paulo? Amanhã vai dar o galão da massa no Morumbis. Ô, Rubens Júnior, informação de momento, afinal de contas, Rubinho, Hulk tá liberado, não tá liberado, vai pro jogo ou não vai pro jogo, Rubens Júnior? Olha só, Thiago, 11h53, informação de momento. Alô, massa do Galo, Hulk de volta, oficializado pelo clube. DM informa, abre aspas, o atacante Hulk foi liberado pelo departamento médico e está à disposição da comissão técnica. Que seja um grande retorno, ídolo. Vamos juntos, o Hulk, Thiago, que já na última semana iniciou o processo de transição, agora totalmente liberado para o jogo e pode começar entre os titulares. Outra boa notícia: Alonso, que estava com dores no joelho,
ficou de fora da partida contra o Fluminense, treinou também normalmente e deve estar na lista dos relacionados pro duelo de amanhã. Essa lista sai por volta de 1h30. É o Atlético Thiago encorpado, né, para tentar a recuperação na temporada. Vem de campanha ruim no Campeonato Brasileiro, tirando a vitória sobre o São Lourenço pela Copa Libertadores. Teve derrota para o Fluminense, teve empate contra o Cuiabá, empate para o Cruzeiro, derrota para o Criciúma. A última vitória foi contra o Corinthians para tentar a reabilitação desse jogo decisivo contra o São Paulo. Hulk, liberadaço, Thiago. São Paulo, alô Caixa, Mário Henrique, amanhã tem, hein? Hulk, o super-herói tá de volta e o Galo vai forte na Copa do Brasil. Ô Rubens Júnior, daqui a pouco você volta no Rádio Esportes, porque hoje é um aniversário importante na história do Atlético. 1 ano da Arena MRV, Rubinho. E aquela vitória sobre o Santos, né, Thiago? Daqui a pouco vamos trazer os números do Atlético na Arena MRV.